Boa noite, pessoal. Aqui é Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que passa todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, no nosso canal do YouTube. A gente sempre busca debater temas de interesse da classe trabalhadora a partir dos materiais, pesquisas, informações produzidos pelos pesquisadores e formadores do nosso instituto. Na noite de hoje, a gente vai fazer um programa um pouco diferente. Só se fala da possibilidade do tarifaço do Trump, que deve passar a valer no início de agosto, agora. Só que essa conversa já tem alguns meses, desde o início desse mandato atual do presidente dos Estados Unidos. Nós mesmo aqui no Brasil em Foco, através de pesquisas do ILAESE, já vínhamos pautando esse tema nos últimos meses, em relação a ameaças ou a tarifas anteriores que o governo dos Estados Unidos já tinha imposto à produção no nosso país. Nesse sentido, na noite de hoje, a gente vai trazer alguns momentos de dois programas nossos de maio que já pautavam essa questão em relação ao setor aeroespacial, especificamente no caso da Embraer, que, não por acaso, nesse momento, é uma das empresas que está mais na mira das novas tarifas que o governo dos Estados Unidos quer impor, e também no caso da siderurgia, que também em maio a gente trouxe aqui. No caso da Embraer, a gente recebeu naquele momento a Érica Andreassi para falar sobre esse assunto, e no caso da siderurgia, particularmente no caso da Gerdau, a gente contou com a presença do Gustavo Machado. Então, a seguir, a gente vai assistir alguns trechos desses programas para retomar esse assunto e contextualizar o ataque atual. Na próxima semana, a gente vai trazer um programa inédito com uma análise sobre alguns dos impactos do tarifaço atual que o Trump trouxe agora. Um bom programa para todos vocês e nos sigam no YouTube, nos sigam nas redes sociais, ilaese.org.br, e ajudem a fortalecer esse conteúdo que busca fortalecer a luta da classe trabalhadora. É isso aí. Primeiro, a gente tem que, é importante a gente entender que a Embraer, ela cresceu muito nos últimos anos, né? A receita da Embraer, ela subiu mais de 20% de 2019 a 2024. Isso, obviamente, tem a ver, né, com a própria crise da Boeing, né, que afetou, obviamente, né, uma parte da produção, mas também porque é uma empresa que, ao longo dos últimos anos, tem digamos assim, a demanda pelo tipo de aeronaves que a Embraer produz, ela ganhou espaço no último período, né, nos últimos anos, e ela estava numa localização privilegiada para poder produzir e exportar esses produtos, né? Então, em 2023, a Embraer, ela exportou 1,7 bilhão de dólares só para os Estados Unidos, né? Agora, o que é importante a gente perceber também, né? Inclusive, esses dados aqui eu retirei, né, para o boletim contra a corrente, alguns desses dados, principalmente relacionados à Embraer, de um estudo que o ILAESE já tinha feito recentemente, né, para o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, onde a Embraer está instalada, né? Então, veja, o que não cresceu, eu acabei de falar aqui que a Embraer, ela só para os Estados Unidos, em 2003, ela exportou 1,7 bilhão. Agora, veja, o que não cresceu junto com o crescimento da empresa, dos lucros, né, da produção dos lucros, né, do lucro operacional, etc., foram os trabalhadores, né? Então, veja, a produtividade da Embraer, ela bateu recorde, né? Nós estamos falando aqui de quase $500 milhão por trabalhador, né? Que a Embraer tem por ano, $500 milhão por ano,
por trabalhador da Embraer. Ela lucra em cima dos trabalhadores. Agora, isso significa que, mas como não cresceu, os salários não cresceram junto com o crescimento da empresa, né? Hoje nós temos uma situação em que, em apenas 2 horas de trabalho por dia, um trabalhador da Embraer hoje, ele paga o salário do dia todo, né? Então, para cada 8 horas de jornada, na verdade, em 2 horas ele paga o salário e em 6 horas, as 6 horas restantes, trabalha para enriquecer os bolsos dos acionistas, né? Dos grandes empresários, dos banqueiros, né? Que também lucram aí, enfim, com todos os que, digamos assim, que se beneficiam aí, né? Da extração de mais-valia, de mais trabalho desses trabalhadores, dos operários da Embraer, né? Então, olha que interessante, né? A folha salarial da Embraer, ela caiu de 17,8% para 11,8% da receita nos últimos 10 anos. Então, veja, em 2014, a folha salarial da Embraer, ela representava 17,8%, né, das receitas, né? Então, de tudo que ela entrava, 17,8% ia para pagamento de salários e benefícios, né? Porque quando a gente fala de folha de salário, folha salarial não é só o salário, mas é todos os encargos, etc. E ela caiu de 17% em 2014 para 11,8% da receita em 2024. Então, você vê que, de fato, o crescimento da empresa, ela se deu, né, e o lucro dos acionistas, ela se deu em base a um arroxo muito forte para quem trabalha, né? Desculpa. Bom, mas e com as tarifas, né, com o tarifaço do Trump aí, quais são os riscos, né, para a Embraer, né? Bom, a Embraer, ela pode perder até 12 mil empregos diretos e indiretos até 2023, né, com esse novo tarifaço do Trump, né? O custo extra por ano pode chegar a 170 milhões de dólares, né? O que, evidentemente, pressiona a empresa a transferir parte da produção para os Estados Unidos, como já acontece hoje com uma das aeronaves que a Embraer produz, né, que é a Phenom 300, que ocorre na Flórida, né, a produção hoje. Então, hoje uma parte da produção, das aeronaves da Embraer, né, é pequena ainda, mas ocorre já nos Estados Unidos, né, e com o tarifaço, obviamente, que parte dessa produção, né, há uma pressão para que uma parte dessa produção, mais uma vez, migre para os Estados Unidos, né. Isso significa, Israel, a desindustrialização na veia, diretamente na veia do Brasil, né, nas veias brasileiras, aí, digamos assim. O seguinte, as tarifas do Trump, ela tem fundamentalmente um objetivo, que é a disputa intercapitalista entre Estados Unidos e China. O grosso das tarifas estão relacionadas a isso. No interior de uma disputa capitalista mundial, com a ascensão da China, ganhando peso em alguns setores tecnológicos importantes, e com a crise que o capitalismo vive há mais de 10 anos, com estagnação da produção a nível global e tudo. Então, os Estados Unidos têm tentado, por meio das tarifas, por um lado, conter o avanço da China, reduzindo o conjunto de exportações que a China tem, migração do capital chinês para o mundo, e, ao mesmo tempo, terceirizar vários custos que os Estados Unidos têm, historicamente, como uma potência capitalista dominante, né, hegemônica no capitalismo mundial, terceirizar como para países europeus, por exemplo, né? Mas o caso da siderurgia é muito diferente, tá? O caso da siderurgia é bem particular. A siderurgia está muito mais associado, o caso das tarifas do setor siderúrgico, a questões internas dos Estados Unidos do que essa disputa externa propriamente dita. Claro que a disputa externa influencia de forma indireta, a gente vai ver,
mas o principal problema é que os Estados Unidos, historicamente, sempre teve um parque siderúrgico muito significativo. A indústria siderúrgica foi ali na passagem do século XIX para o XX, nas primeiras décadas do século XX, um dos principais motores do capitalismo norte-americano, tendo aquela região ali chamada de Cinturão do Aço, né, que vai da Pensilvânia ao Michigan, até perto de Wisconsin, Chicago, como um dos principais centros produtores. E com a nova etapa que o capitalismo viveu aí nas últimas décadas, houve uma mudança drástica disso. Boa parte dessa produção siderúrgica mudou para a Ásia, principalmente para a China, e houve uma desindustrialização de todo esse setor. Então, ali tem uma base eleitoral importante para o Trump, porque são estados que, historicamente, são estados que votam nos democratas, que desde a primeira eleição do Trump votaram pela primeira vez, desde o Reagan, pela primeira vez nos republicanos, e agora outra vez na segunda eleição do Trump, agora na última vez. Então, ele quer dar uma resposta para esse setor. Né? Então, ele colocou tarifas de 25%, que para qualquer país, para exportação de aço para os Estados Unidos, vindo de qualquer país. E é importante tratar desse tema, porque no Brasil, a classe trabalhadora do setor siderúrgico, da Gerdau, da CSN, da Piran, da ArcelorMittal, são constantemente bombardeados pela patronal com o argumento de que não é possível conceder nada porque o setor corre o risco de entrar em crise, porque por causa das tarifas que o Trump botou ao aço, que devem impactar aí as exportações de aço do Brasil para os Estados Unidos. Então, essa apresentação aqui visa mostrar, de início, desconstruir um pouco disso e, ao mesmo tempo, tratar dos números da Gerdau, que se assemelham muito a das outras empresas do setor siderúrgico que a gente tem no Brasil. A gente percebe isso pela base de dados do ILAES, que contempla não apenas a Gerdau, mas todas as grandes siderúrgicas do Brasil. Então, a primeira informação a mostrar é que, na verdade, o pano de fundo desse cenário do setor siderúrgico é que a gente tem uma estagnação da produção siderúrgica a nível mundial nos últimos 7, 8 anos. A gente pode ver aí a produção mundial de aço até o final de 2024, tá? Que a gente tem 1,8 bilhões de toneladas no final de 2024, menos aço que foi produzido em 2024 do que foi em 2019. Houve uma queda aí com o início da pandemia e não houve uma reversão depois. Então, isso é um indicador interessante da crise do capitalismo no último período, como está estagnada a produção. Reflete outras coisas também, como o menor uso de aço em vários produtos de consumo, maior consumo de plástico, né, que a gente vê em veículos, em embalagens e etc., mas, de qualquer forma, essa substituição aí do aço pelos derivados do petróleo é um processo de longuíssimo prazo, não é um processo que se deu nos últimos 4, 5 anos. E o que acontece a nível mundial é que a China, a gente pode ver, ela hegemonizou completamente o setor. A China hoje, a gente vê na última coluna, tá? Tem aí os principais países, ela é responsável por cerca de 55%, né, da produção de aço a nível mundial. Ela sozinha produz aí, comparada com os Estados Unidos, por exemplo, 12 vezes mais aço que os Estados Unidos e 20 vezes mais aço que o Brasil. E na China o aço é tão produtivo, nós estamos falando de unidades muito novas, muito recentes, plataformas produtivas que empregam tecnologia de ponta para o setor e unidades muito extensas, com dezenas de milhares de trabalhadores por unidade. O aço chinês hoje, ele praticamente não tem competidor a nível mundial. Então, na verdade, colocar tarifas para o aço chinês já existe no Brasil e agora há uma mobilização do setor siderúrgico para ampliar essas tarifas, porque mesmo com as tarifas, o aço chinês está chegando no Brasil mais barato que o aço produzido aqui no Brasil. E as tarifas dos Estados Unidos, portanto, não tem a ver diretamente com a China. Inclusive, já existem tarifas dos Estados Unidos com relação ao aço chinês, desde o governo Joe Biden, muito grandes. O aço chinês só entra de forma indireta dentro dos Estados Unidos já há muitos anos. Para tentar mesmo evitar aí as exportações que vêm do Brasil, da Coreia do Sul, do Japão, de aço para dentro dos Estados Unidos e ampliar a produção de aço nos Estados Unidos. Acontece que isso praticamente no curto prazo não vai ter influência na siderurgia brasileira por vários motivos. O primeiro motivo é que quase todo o aço produzido no Brasil, uns 80%, varia aí de ano a ano, é para consumo interno, né? O Brasil produz aço para as montadoras de automóveis brasileiras, para as produtoras de tubos brasileiras, para as empresas brasileiras.
E desse aço que o Brasil exporta, mais ou menos metade vai para os Estados Unidos. Mas isso não deve alterar no curto prazo, né? Porque os Estados Unidos colocou tarifas para todos os países. Então, significa que você não consegue ampliar sua capacidade produtiva rapidamente. Tá? A capacidade produtiva, você construir uma nova plataforma siderúrgica, leva 6, 7 anos para ser construída. Né? As pessoas, às vezes, acham que você coloca o dinheiro e no dia seguinte você está produzindo. Mas uma plataforma produtiva no setor siderúrgico leva muitos anos para ser construída. E os Estados Unidos já opera com alto nível de capacidade instalada, cerca de 75%, aproximadamente. Não tem como chegar a 100% de capacidade instalada, tá? Porque você sempre está dando manutenção em altos fornos e tudo mais, e até por questões de segurança, eu nunca produzo a 100% a capacidade instalada, bem menos do que isso. Então, para os Estados Unidos conseguir aumentar a sua produção de aço e substituir essas exportações que ele tem, isso é uma coisa que levaria vários anos para acontecer. E a tarifa de 25% pode até, o que quer o Trump, estimular essa produção de aço no interior dos próprios Estados Unidos no longo prazo. Mas no curto prazo ele vai ter que continuar comprando, né? E vai comprar pagando a tarifa de 25%, que vai encarecer o aço para o consumidor dentro dos Estados Unidos. Então isso pode ter uma redução sim, porque o aço está mais caro, os produtos vão ficar mais caros, mas não é uma redução muito significativa. E como eu disse, menos de 10% do aço brasileiro é exportado para os Estados Unidos. E no caso da Gerdau, é um fator até curioso, na verdade, né? Isso vai ajudar a Gerdau, como a gente vai ver. Aqui a gente vê a produção de aço no Brasil, que ela está estagnada, no caso do Brasil, há mais de 10 anos, tá? Não quer dizer que está estagnada a arrecadação das empresas do setor siderúrgico, mas a sua produção física. A gente vê em azul aí a produção de aço, né? E dividido em vermelho e amarelo, aços planos e aços longos. Todos os casos, você tem não só estagnação, mas com uma certa tendência de queda. Só houve uma exceção aí em 21, no ano da pandemia, quando muitas siderúrgicas no mundo inteiro paralisaram suas atividades e no Brasil deixaram os trabalhadores expostos à Covid aí e produziram com capacidade máxima. Mas a gente pode ver que a quantidade de aço produzida no Brasil ao fim de 2024 é menor do que era em 2012. Tá? A gente vai ver que o setor siderúrgico ganhou muita grana nos últimos anos, mas não porque ele ampliou sua produção, mas porque o preço do aço disparou durante a pandemia e até o último ano ainda permaneceu com preço relativamente mais alto do que no período anterior. Tá? E no caso da Gerdau, ela está vibrando com as tarifas do Trump, tá? Ela está comemorando as tarifas do Trump, que ela é a única siderúrgica brasileira que tem unidade instalada dentro dos Estados Unidos. Portanto, essa unidade dela instalada dentro dos Estados Unidos não paga tarifa. Tá? Então, a gente tem aí a participação das vendas da Gerdau. A gente vê que para a América do Norte representa isso, mais de 30%, tá, das vendas da Gerdau para os Estados Unidos. Só que esses 30% de produção estão praticamente todos situados dentro do próprio Estados Unidos. A Gerdau tem unidade siderúrgica instalada dentro dos Estados Unidos, portanto, não paga tarifa. Tá? A tarifa é apenas quando o aço é exportado de um país para o outro. E é por isso que, no caso da Gerdau, né, as ações da Gerdau, também da Usiminas, subiram após o anúncio das tarifas do aço e do alumínio nos Estados Unidos. Né? Porque tem unidade produtiva lá dentro, a Gerdau passa a ter vantagem competitiva frente aos concorrentes, né? Porque ela pode vender o aço dela lá dentro dos Estados Unidos sem pagar tarifa nenhuma, tá? Mas mesmo em outros casos, a gente analisou, por exemplo, o caso da CSN, em outro estudo que nós fizemos, além de ser um percentual pequeno do aço da CSN, bem menos de 10% que é destinado para os Estados Unidos, eles próprios avaliam no estudo deles que o impacto deve ser pequeno, por essa razão que eu falei. O aço que os Estados Unidos não é capaz de produzir hoje, ele vai ter que continuar comprando do exterior. E, portanto, pagando a tarifa, mas não vai conseguir ainda suprir essa demanda de produção no curto prazo, porque você leva muito tempo para construir uma nova plataforma no setor. Tá? E aí, ainda tem mais uma coisa no setor siderúrgico brasileiro que nós queríamos chamar a atenção, que esse setor, de 2021 para cá, ganhou dinheiro como nunca na sua história, e é como nunca na sua história mesmo. A gente viu antes que a produção siderúrgica do setor siderúrgico brasileiro como todo está estagnada há mais de 10 anos. No entanto, a arrecadação da Gerdau, como a gente vê aí, e não é só da Gerdau, tá? São todas as empresas do setor, saltou de cerca de 50 bilhões de dólar em 20 para quase 90 no ano seguinte, 21. Isso tudo pelo crescimento do preço.
Então, olha que loucura. A Gerdau, ao ter esse ganho pelo crescimento do preço do aço e também do câmbio, tá, que desvalorizou, e ela paga os trabalhadores em moeda brasileira, tem boa parte dos insumos pagos em real e vende com preço atrelado ao dólar, você tem aumento da lucratividade num patamar extraordinário. Então, a gente pode ver, e essa é uma das, tirando a tarifa, essa é a segunda pegadinha que o setor siderúrgico tem feito para enganar os trabalhadores. A primeira é que a tarifa vai impactar o setor, a gente já discutiu que não, e no caso da Gerdau vai até beneficiá-la. A outra é dizer que teve uma queda na arrecadação da empresa nos 2 últimos anos. Nós podemos ver aí em 23 e 24 que houve sim, mas houve porque os ganhos de 21 e 22 foram extraordinários, devido à alavancagem do preço do aço, né? Então, ela arrecadava lá em 2020 43 bilhões de reais, em 2024 ela arrecada 67. Portanto, nesse período aí dos últimos 5 anos, o ano de 2024, 23 foram anos extraordinariamente bons. Os de 21 e 22 é que foram excepcionais, que ela teve ganhos extras por esse preço inflado, produzido aí na situação da pandemia de Covid-19, né? Se manifesta em todas as demais variáveis, né? O lucro bruto da Gerdau, a gente pode ver, parece que tem uma queda, e teve uma queda, comparada com 21, 22 e 23, mas 24 tem um lucro bruto aí de mais de 9 bilhões de reais, quase o dobro do que ela tinha em 2020, tá? E para a gente ter uma ideia disso, a gente faz uma comparação aqui, pegando os dados acumulados da Gerdau entre 2017 e 20, e os acumulados entre 21 e 24. E a gente vê como é espantoso o crescimento da arrecadação, que em 17 e 20 foi de 166 bilhões, praticamente dobrou, foi para 300 bilhões, considerando aí os últimos anos, de 21 a 24. O lucro bruto, mais ainda, foi 19 para 60 bilhões, ou seja, aumentou 3 vezes. E o lucro líquido foi de 5 bilhões entre 17 e 20, foi para quase 40, ou seja, aumentou 8 vezes o lucro líquido da empresa. Enquanto isso, o valor destinado aos trabalhadores, como a gente pode ver, teve um aumento muitíssimas vezes menor, né? Foi de 19 bi para 27 bi, que aí sim é compatível com a inflação do período, né? A gente pode ver o percentual aí da evolução dos lucros e receitas e do valor destinado à massa salarial dos trabalhadores, enquanto o lucro líquido da Gerdau cresceu mais de 600%, comparando 17 e 20 com 21 e 24, né, a massa salarial dos trabalhadores dela cresceu 39%, né? Se nós pegarmos aí, é um valor próximo da inflação acumulada nesse período aí de 17 a 24, onde nós estamos usando para poder fazer a comparação. Então, salários estagnados, mas com a alavancagem do preço, a receita disparou, como os custos não cresceram na mesma proporção, porque os custos são pagos em moedas brasileiras, o grosso deles, como a gente viu, então o lucro, cada modalidade de lucro, ela vai crescendo uma mais que a outra, né? O lucro operacional é maior que o bruto e o líquido, que é o que sobra para a empresa no final, é muito maior que o operacional. Mais de 600% de crescimento aí, considerando os 4 últimos anos em relação aos 4 anos anteriores, tá? Aqui a gente vê o lucro líquido, na verdade, a Gerdau tinha até 17 lucro líquido negativo, ela não apenas reverteu, como teve excedentes aí bastante consideráveis nos últimos 4 anos, né? E isso pode ser visto também pelo grau de investimento que as siderúrgicas brasileiras vêm tendo, né? Então, esse cenário muito favorável dos últimos 4 anos permite essas empresas ter um caixa significativo e ter uma margem de investimento muito significativa também. Então, a gente pode ver aí o caixa e a dívida líquida da Gerdau, né? Uma dívida pequena para o patamar de receita que a empresa tem. Ela tem um caixa de mais de 8 bilhões e ela tem investimentos que têm se elevado ano após ano. E a gente pode ver, comparando, pegando só 24 aqui, ó, o gráfico começa com o primeiro trimestre de 24, né, 858 milhões de investimento, passou para 1,4 bi, 1,5, e no último trimestre do ano passado, é o trimestre que ela mais investiu, com 2,3 bilhões, sendo que a maior parte desses investimentos foi no Brasil, onde ela investiu 1,6 trilhões. E o investimento mostra, em partes, a expectativa da empresa de melhorar os seus índices de produção e de arrecadação no período seguinte, né? Então, a gente pode ver que a expectativa da Gerdau é de
de ampliação do seu processo produtivo, modernização do seu processo produtivo no próximo período. É a mesma coisa que nós verificamos no caso da CSN. E com isso, a Gerdau distribuiu dividendos assim, absurdos nesses últimos 4 anos, tá? Incluindo 2024, que é o último ano. Ela, antes de 2021, ela não distribuiu mais do que 1 bilhão em nenhum ano nos 10 anos anteriores, tá? E ela distribuiu, então, 5,3 bi de dividendos em 21, 7,1 bi em 22, 2,6 bilhões em 23 e 2,8 bilhões em 2024, tá? Então, no acumulado aí, a gente vai ter quase 20 bilhões de reais de dividendos distribuídos nos últimos 4 anos, tá? E apesar disso, então, resumo da ópera, né? Olhando para o passado, a situação do setor siderúrgico brasileiro nos últimos 4 anos é extremamente positiva, não pela elevação da produção, mas pela alavancagem dos preços e também pela desvalorização da moeda brasileira, considerando que a empresa tem boa parte dos seus custos em real e as suas vendas é atrelada ao dólar. As tarifas do Trump não ameaçam o setor siderúrgico brasileiro no geral, porque no médio prazo os Estados Unidos terá que continuar importando o aço, inclusive do Brasil, e as tarifas foram aplicadas para todos os países. No caso da Gerdau, as tarifas beneficiam a Gerdau, porque ela tem unidade produtiva dentro dos Estados Unidos que não paga tarifa. Então, apesar desses ganhos enormes da Gerdau, que resultou aí, a gente viu, no crescimento da sua taxa de investimento ao longo de todo 2024, e mais de cerca de 20 bilhões de reais de dividendos distribuídos nos últimos 4 anos, os trabalhadores nem de longe isso é verdade. Então, a gente tem aí em vermelho a arrecadação da Gerdau, em azul é a massa salarial da empresa, né? A gente pode ver que de 2018 para trás, a Gerdau quase sempre gastava da sua receita bruta 14%, 15%, 13% com os trabalhadores, né? E nos últimos anos, 11%, 9%, 7%, sempre menos. Né? Isso significa o quê? Aumenta o preço, mas a massa salarial continua a mesma. Na verdade, a empresa reduziu drasticamente o número de trabalhadores empregados ao longo aí dos últimos 15 anos. Então, a gente pode ver que a Gerdau tinha, entre 2011 e 2014, mais de 40 mil trabalhadores, tá, empregados, e agora cresceu um pouquinho nos últimos 4 anos, né, estava em 25 mil, uma queda assombrosa, e passou para o patamar de 30, né, 27, 28, com 30 mil trabalhadores empregados em 2024. Então, isso aqui indica também uma elevação da produtividade física, já que a produção de aço da Gerdau nesse período ficou muito parecida, com algumas oscilações apenas ao longo desse período todo, e ela consegue produzir hoje a mesma quantidade de aço que ela produzia com mais de 40 mil trabalhadores antes de 2014, ela produz agora com 30 mil. Né? Então, a gente tem aí uma produtividade nominal, né, se considerarmos o valor adicionado por trabalhador. A queda, como a gente sabe, porque houve uma queda do preço do aço nos últimos 2 anos, mas que permanece acima do que era antes de 2020. Em 2024, então, cada trabalhador produziu mais de R$500 milhão de riqueza por trabalhador, na média, né, para a Gerdau. Então, a situação ela é parecida em quase todas as unidades produtivas, aqui só a título de ilustração, tá? Nós pegamos a Gerdau em São José dos Campos, que dá para a gente ver aí o número de trabalhadores e massa salarial pela RAIS, que é a base de dados do Ministério do Trabalho, com dados exatos aí das empresas. Nós podemos ver que houve uma queda do número de trabalhadores na Gerdau em São José dos Campos, inclusive atingindo seu valor mínimo no final de 2024, tá? Com 382, e houve uma redução da remuneração, principalmente em 2024, tá? E aí a gente tem, como conclusão, então, primeiro, que as tarifas impostas pelo governo do Trump tendem a beneficiar a Gerdau em razão de 2 fatores estratégicos, né? Primeiro, sua operação no Brasil está voltada majoritariamente para o mercado interno, como é o caso de quase todo o setor siderúrgico brasileiro, reduzindo sua exposição direta às barreiras comerciais norte-americanas. E segundo, a empresa é a única siderúrgica brasileira com plantas industriais nos Estados Unidos, o que isenta das tarifas aplicadas na importação de aço, né? No caso daquelas que são produzidas lá nos Estados Unidos. E essa vantagem competitiva lhe permite operar no mercado americano sem sobretaxas, ao mesmo tempo que se beneficia da alta global dos preços do aço decorrente das medidas protecionistas. Então, tem isso também.
as medidas protecionistas tendem a elevar o preço do aço, né, no mercado mundial. Internamente, os últimos 4 anos representaram o melhor ciclo de resultados da Gerdau em sua história recente, com lucratividade e geração de caixa em níveis recordes, né? Em 21, 24, como a gente viu, o lucro líquido da empresa foi 600% superior ao quadriênio anterior, muito acima da inflação, se nós contabilizarmos aí, impulsionado pela valorização internacional do aço e pela desvalorização do câmbio brasileiro, que ampliaram suas margens, né? Nesse período, a companhia distribuiu mais de 18 bilhões em dividendos, reforçando sua solidez interna, e apesar do recuo dos índices em 2023 e 2024, após os picos excepcionais de 21 e 22, a Gerdau mantém um elevado caixa líquido, baixo endividamento e investimentos crescentes, sobretudo no Brasil. Em paralelo aos ganhos financeiros, a empresa registrou um aumento contínuo na produtividade nos últimos anos, acompanhado de uma redução no quadro de trabalhadores no longo prazo, inclusive em unidades, né, de São José dos Campos, que nós pegamos aí como ilustração. Em 2024, houve uma queda da remuneração média dos trabalhadores nessa unidade, em termos nominais. Então, o resumo da ópera é esse.